Estamos estudando o livro de Ruth. Já vimos estes 5 capítulos desta novela. E no último capítulo, que falava sobre a fidelidade de Deus renovar nossa esperança, nós vimos que as necessidades de Ruth e Noemi foram satisfeitas pelo plano de Deus, porque Ele havia preparado uma sociedade, a sociedade de Israel, para que houvessem leis que garantissem justiça e provisão para aqueles mais necessitados. Nós vimos que essa provisão também renovou a esperança de Noemi, porque ela enxergou a fidelidade de Deus no cuidado para com ela, algo que ela não estava enxergando antes. E enxergou especialmente essa possibilidade de ter a sua identidade familiar restaurada entre o seu povo por meio daquele parente, de Boaz. Então hoje no 6º capítulo, nós vamos ver que a fidelidade de Deus conduz nossa esperança ao seu plano redentor. Ou pelo menos começar a ver isso. Ver que Deus age graciosamente ao nos fazer pensar conforme o seu plano redentor. Se a gente pode sequer pensar em agir corretamente, é por causa da graça de Deus também. Capítulo 3, verso 1 a 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra, disse a Ruth, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos, na verdade o teu melhor vestido, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disse, farei. Nesse tempo aqui, alguns meses já tinham se passado, entre o final daquela colheita inicial e depois a colheita do trigo, um tempo suficiente para que Noemi elaborasse um plano. É interessante, uma das evidências de que alguém está recuperando a sua esperança, é o fato de voltar a fazer planos. Quando a gente está voltando a olhar para as situações do ponto de vista de Deus, renovar esperança na nossa vida, a gente começa novamente a fazer planos. Agora, estes planos só atingem os resultados que realmente precisamos na nossa vida, se forem planos que correspondam ao plano de Deus para nós, porque senão vão gerar uma vida voltada para si mesmo e vai levar a mais desespero, a mais problemas. Então, se esses planos estão realmente motivados por Deus, vão corresponder ao seu plano para nós. Lembra que Noemi já havia encorajado as suas noras, lembra? Tanto de Ruth quanto Orfa, a se casarem, ficando lá em Moabe. Lembra disso no primeiro capítulo? Mas naquele momento o seu conselho não estava correto. Ok? Apesar de um desejo bom, algo que traria uma certa segurança, não estava correto, porque naquele momento a sua visão estava contaminada por uma amargura. Ela não enxergava como a vida poderia ser melhor dentro da vontade de Deus, seja para ela, para Ruth. Então ela sugeriu voltar sozinha para o seu povo, e não tinha expectativa nenhuma de que as coisas fossem mudar para ela. Simplesmente ouviu uma notícia que Deus estava novamente abençoando, mas ela voltou para lá completamente desanimada, e por isso ela encorajou, olha, não vem atrás de mim não, melhor vocês darem um jeito nas suas vidas, como ela falou, a gente lembra disso? Agora, pela soberana graça de Deus, Ruth não seguiu aquele conselho. Por causa da sua fé em Deus, seu compromisso, ela decidiu que a vontade de Deus era o mais importante.
e foi descobrindo como isso era verdade. Por isso que a gente está aqui nesse capítulo 3. Ela foi descobrindo, vendo alguns propósitos de Deus, aprendendo alguns propósitos de Deus, se cumprindo em sua vida e na vida da sua sogra. Elas com certeza não sabiam o que Deus ia fazer até esse momento, de suprir daquela forma, de encontrar aquele homem, mas ela descobriu porque ela decidiu que seguir a Deus era mais importante do que tentar dar um jeito na sua vida. Ainda bem que ela não seguiu, né, aquele conselho. Só que agora, interessante, agora nesse momento, esse conselho de Noemi está correto. Porque além dela estar buscando, que ela coloca aqui, né, um lar para Ruth, o lar significa um lugar ou uma condição de descanso, de proteção, de segurança. Do jeito que ela tinha pensado lá, se Ruth ficasse na terra de Moabe, mas não alcançaria o que Deus tinha para a vida dessas mulheres aqui. Então, ela estava correta porque ela estava buscando algo que não tem problema, Deus não proíbe, ok? Queria uma vida melhor, mais segura para Ruth, mas agora ela percebeu também, esse conselho estava baseado no fato de que Ruth e Boaz foram aproximados um do outro pela benevolência de Deus, pela graça, pelo favor, por aquela mesma palavrinha, né? A fidelidade de Deus naquele relacionamento com o seu povo. Então, nesse sentido, esse casamento não era simplesmente um casamento. Essa aproximação não seria criar um lar como qualquer outro, mas agora correspondia à vontade de Deus para a vida de todos os envolvidos naquela situação. Então esse plano aparentemente igual era bem diferente, porque estava baseado na vontade revelada de Deus, em sua palavra aplicada às vidas dos envolvidos. E essa deve ser a única alternativa para aqueles que, muito acima de interesses individuais, eu estou falando mesmo em coisas aprovadas por Deus, aqueles que se interessam, mesmo nessas coisas, viver muito acima de interesses individuais, estão interessados em ver propósitos de Deus sendo cumpridos nas suas vidas, que é isso realmente o que importa. Casamento, pessoal, uma pessoa com Deus pode ter um casamento, e uma pessoa sem Deus também tem casamento. Deus criou o casamento, é muito bom, não é? Só que ele pode ser feito, ele pode ser buscado, e não ter nada a ver com a vontade de Deus. E pessoas podem permanecer casadas, como descrentes muitas vezes, a vida inteira, e jamais experimentar na vida delas a vontade de Deus, que é o que é mais importante. Ele pode usar o casamento, ele pode usar a vida de solteiro, ele pode usar o que ele quiser, mas a vontade dele é o que é mais importante. Por meio da figura desse parente remidor, né, da figura de Boaz, o parente resgatador, Noemi percebeu que Ruth poderia ganhar cuidado necessário e permanente por meio desse casamento com a pessoa certa. E a pessoa certa era definida por seu caráter, a gente tem visto o caráter tanto de Boaz quanto de Ruth, e principalmente pelos princípios bíblicos aplicados àquela situação. E tem dois aqui interessantes, né, nessa situação toda. A gente já viu alguma coisa na outra mensagem, mas Levítico 25 diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, que é justamente a figura de Boaz aqui, seu parente, e resgatará, comprará de volta aquilo que o seu irmão vendeu. Porque lembra, uma sociedade daquela, rural ali, como Deus tinha planejado, sem você ter a sua terra de volta, você não tinha condições de sobreviver. Você vai viver como um mendigo o resto da sua vida, vai viver ali de uma maneira marginal à sociedade. Então agora, Deus tinha colocado aquele homem correto, aquela situação correta, baseado num princípio dele, que ele criou para isso, para resolver uma situação. E Deuteronômio 25, já lemos outro dia, né? Se irmãos morarem juntos, um deles morrer sem filhos,
Então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, a lei do levirato, que a gente já falou. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então aqui a gente tem uma situação que Deus conduziu de tal forma, que não era assim, a Ruth poderia casar com qualquer homem, ia tanto fazer, né? Não, como lembrou um comentarista, havia outros homens que não teriam hesitado em se casar com Ruth, mas estes não poderiam tê-la redimido, não poderiam ocupar esse papel que Boaz pôde ocupar. E Deus conduziu tudo isso aí. Deus, na sua fidelidade, na maneira como Ele se relaciona com os seus, ele levou até esse momento para que isso agora acontecesse. É difícil a gente saber porquê, mas se a gente olhar um pouquinho esse plano de Noemi aqui, trouxe um certo risco para Ruth e para Boaz. Que período que eles estavam vivendo ali na nação de Israel? Lembra? Período de juízes, período difícil, cada um fazendo o que dava na telha, um período de bastante imoralidade. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber coisas imorais terríveis que aconteciam ali. Então, uma mulher se aprontar, né, o melhor que ela podia, ficar toda perfumada ali, para se encontrar com o homem, à noite, se deitar perto dele, era algo que poderia ter acabado em pecado, desviando ambos justamente desse ponto da vontade de Deus. Agora Deus está ensinando também com isso, que Ruth teve que ser aconselhada a se aprontar exteriormente, e a gente já tem visto por quê, porque o seu foco estava onde? No interior do seu coração, como está lá escrito em 1 Pedro 3:4, que o foco dela era a sua vida interior do seu coração, e ela teve que ser inclusive aconselhada pela sua sogra, se arruma da melhor forma que você puder. Então naquele contexto, o conselho de Noemi correspondia ao ideal de Deus para elas duas, para que houvesse esse encontro, para que houvesse esse cumprimento da vontade de Deus em relação à vida delas. Interessante que quando a gente quer muito certas coisas, mesmo coisas boas, por exemplo um casamento, ainda assim a gente pode se enganar, achando que essas coisas muito boas, permitidas inclusive por Deus, a gente pode se enganar achando que elas em si mesmas são aquilo que mais precisamos. Mas quando Deus e o seu plano, quando ser discípulo de Jesus é realmente o centro, aquilo que rege as nossas vidas, mesmo coisas boas aprovadas para a nossa vida, aprovadas pela palavra de Deus, vão ser avaliadas se realmente são as melhores opções para a nossa vida, a fim de não perdermos aquilo que é essencial da vontade de Deus, devido a aspectos não essenciais da nossa vida. Então, sou casado, sou a favor do casamento, gosto de ser casado, gosto de ter família, mas eu tenho certeza que pela misericórdia de Deus, para eu ter minha família hoje, Deus me conduziu a perceber se aquilo era de fato que contribuiria mais para aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Essas perguntas, esse discernimento que vem de Deus é essencial. Já passou aqui na nossa igreja pessoas que tinham combinado com Deus coisas muito importantes que iam fazer com as suas vidas perante Deus, e perderam, foram frustradas nesse combinado. Eu lembro de algumas delas, justamente por um casamento errado.
era permitido, a vontade de Deus. Não estava havendo pecado, de certa forma ali, claro. Mas algumas coisas, alguns princípios importantes foram deixados de lado por causa de um sonho a mais, por causa de um desejo que prevaleceu. E as pessoas depois vieram muitas vezes falar que hoje, depois de ter conseguido o que eu queria, eu estou percebendo que estou me contentando com uma vida que não era exatamente aquilo que eu tinha combinado com o Senhor. Só que agora, é essa vida que vai ter. É importante isso aí, quando Paulo escreveu sobre casamento, e ele aprovou tanto ser casado quanto ser solteiro, interessante que ele escreve nesse trecho aqui, ó. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, tem todo um contexto ali interessante, né? Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. E Paulo não está falando que isso está errado, ok? Você vai ler o capítulo todo, ele fala assim, ó, temos que discernir o que é melhor, ok? Mas olha o que ele diz agora, é algo que às vezes a gente esquece. Tudo que ele está dizendo ali, ele fala, digo isto, e tudo que ele escreveu antes, em favor dos vossos próprios interesses. Ou seja, eu estou sendo favorável aos seus interesses. Mas do que ele está falando? Não que eu pretenda enredar-vos, fazer vocês seguirem o que eu quero, para lá e para cá, não. Mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o quê? O consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Este é o foco. Se vai casar, que seja para que você sirva desimpedidamente ao Senhor mais. Se vai ficar solteiro, tem que ser a mesma coisa. A vida não pode mudar para se afastar daquilo que Deus tinha para você, porque agora você adquiriu outro compromisso. Se esse compromisso for maior do que o compromisso do Senhor, está errado. Porque se assumir o compromisso com o Senhor é muito mais importante do que isso aí. É ou não é? Por isso, pessoal, uma coisa muito importante, pessoas diferentes, mesmo em relação a uma mesma situação igual, ok? Recebem conselhos diferentes, porque possuem maturidades diferentes, e por isso tem necessidades diferentes naquele momento, e a gente não deve achar isso estranho, mas achar isso bíblico. A gente percebe, às vezes, está acompanhando algumas pessoas, fala assim, não, mas por que para a pessoa pode e por que eu não posso? Porque você não é aquela pessoa, porque Deus não está fazendo a mesma coisa, a nossa vida está fazendo, calma, vamos caminhar mais um pouco, vamos ver realmente coisas que a gente possa não estar vendo, que você não está enxergando. Então isso não é estranho no plano de Deus. No momento o conselho de Noemi não era o melhor para Ruth, no outro momento era, porque Deus estava envolvido naquilo. Agora, se a gente for seguindo em frente e desprezar essas coisas, provavelmente você vai dar com os burros na água. Depois não adianta falar o que será que aconteceu. O que será que aconteceu é que eu estou esquecendo disso aqui, que eu devia estar mais preocupado no que Deus quer para mim, mesmo em coisas aprovadas por Ele, porque senão eu posso me embananar na vida. Colossenses 3,16, versículo muito conhecido, por isso ele diz ali, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, habitando em vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria bíblica, conhecer as pessoas, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Ou seja, o culto a Deus é isso aqui, ó. Fazer com que as pessoas possam cada vez estar mais desimpedidamente consagrada a Ele, numa situação ou na outra. Mas isso é o que Deus quer.
Uma lição: mesmo naquilo que pensamos ser o mais correto, temos a necessidade de submeter nossos pensamentos ao conselho bíblico, a fim de experimentar os aspectos do plano de Deus para nós. Por isso Deus estabeleceu a igreja local, irmãos. A gente tem necessidade de conselho, segundo as Escrituras, no contexto de discipulado de igreja local. De igreja local é viver junto, onde a gente é conhecido, onde a gente é conhecido a ponto de outros perceberem certos ídolos que podem nos enganar, estar nos enganando, e que vão nos conduzir para longe da vontade de Deus. Isso é vida de família, não é? A gente falou uma frase um tempo atrás, de um autor cristão, que ele falou assim: infelizmente a nossa sociedade individualista, sociedade relativista, bem no tempo de Juízes, bem igual aquilo ali, as pessoas estão mais preocupadas em serem aceitas, em serem, impressionar os outros, do que em serem verdadeiras. O discipulado, ele descasca a gente, ele mostra o que está lá dentro. Para quê? Para o nosso mal? Não, para que as deficiências sejam corrigidas, para que Deus apronte o que precisa aprontar. Tem certas oportunidades que as pessoas dizem: mas não quero me expor. Então você está escolhendo ninguém poder ter o ministério de ajudar você a discernir seu coração, de realmente você se tornar uma pessoa verdadeira, que possa ser aprovada segundo os critérios de Deus. Você vai viver se escondendo e vai tomar decisões erradas, porque ninguém também pode se meter com a sua vida. Mas Deus não quer isso para nós, por isso Ele criou esse contexto, essa família para a gente viver, conhecer os outros e sermos conhecidos. Segundo ponto é que Deus age graciosamente, não só nos fazer pensar de modo bíblico, de acordo com o seu plano redentor, mas nos fazer agir conforme o seu plano redentor. Versículos 6 a 9, então Ruth, foi para a eira, aquele lugar onde era separado ali, a palha do cereal, onde era batido ali ao vento, e aquilo era processado daquela forma para virar um alimento bom. Ela foi para aquele lugar e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth não fez só um compromisso de que obedeceria a sua sogra naquilo lá. Ela de fato obedeceu, mesmo sendo algo arriscado para ela. Agora, interessante algo aqui, nessa frase, havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, eu sei que isso pode gerar uma dúvida, Essa palavra alegre não indica que Boaz estava embriagado, que estava alto, nada disso. Essa palavra indica o fato dele ter feito o que precisava ser feito ali, e essa palavra significa estar satisfeito, estar bem. É a mesma palavra usada no versículo 1 desse capítulo, quando Noemi chega para Ruth e fala: quero que você ache um lar para você ser feliz, ou seja, ficar bem. Essa palavra feliz é a mesma palavra usada aqui. Então ele não estava ali, deitado naquele monte de cereais, que ele estava altinho ali, embriagado. Ele estava dormindo, aí olhou para aquilo, fez o que ia fazer, estava bem, estava satisfeito e deitou ali. Uma mulher se deitar aos pés de um homem, naquele local e horário, era uma situação potencialmente arriscada, tentadora,
Percebe que Boaz, no versículo 8, ele se assustou. O que é isso que está acontecendo? Que essa mulher está deitada aqui. Era um local que normalmente naquele horário não devia ter mulher nenhuma, devia ter só os homens ali cansados e dormindo também. Porém, em todas essas ações de Ruth aqui, nada nesse texto, nem no contexto, indica que qualquer ação aqui tenha sido imoral, ilícita. Até porque, pessoal, quando você vê isso aqui, todo esse contexto, com certeza nem ela nem sua sogra poderiam esperar que um plano que buscasse a bênção de Deus fosse contrário às instruções da palavra de Deus. Se você, eu vou pecar para a coisa dar certo, isso é um absurdo, né? Então não tem nada de insinuando isso aqui. Agora, não deixava de ser arriscado, ok? Arriscado se realmente a gente já não tivesse entendido, né? O autor, e na verdade o nosso autor soberano, colocou esse livro de uma forma que foi mostrando que o caráter tanto de Ruth quanto de Boaz não era um caráter imoral, ok? Eles tinham uma vida com Deus. Agora Ruth seguiu esse conselho, comprovou ser pura perante um homem que também provou ser puro, apto para ser o marido de verdade que cuidaria dela e de toda a sua família conforme a palavra de Deus. Agora Ruth, quando ele está escrito aqui que ela pediu, estende a tua capa, o que ela estava fazendo aqui na verdade? Ela estava propondo o casamento mesmo. Agora a gente fica assim, né? Nossa, então podemos fazer isso? As mulheres devem sair atrás de uma capa, né? A Ruth estava propondo o casamento. Agora, seu objetivo estava muito além dos seus desejos pessoais. Lembra, ela estava se submetendo a um plano de Deus para todos os envolvidos, estava seguindo esse conselho dado pela sua sogra. Note o que ela diz quando ele acorda e pergunta quem é. Sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aliás, pessoal, casamento que não visa crescer em relação à vontade de Deus, já é algo estranho e egoísta. Essa expressão, tu és resgatador, essa expressão estende a tua capa, ela é usada em relação a Deus, quando Deus ilustra o compromisso que ele fez com Israel. Lá em Ezequiel 16:8 fala, Deus falando sobre aí tem todo um contexto, é muito bonito você ler esse capítulo 18 e 16 de Ezequiel, que mostra como é que era a vida de Israel, né, que ela não era nem nação direito, e Deus escolhe Israel para ser a sua esposa. Então, Deus falando, né, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Isso é um compromisso de casamento que Deus está estabelecendo, e é exatamente esse compromisso, não uma ação imoral, não uma noite de prazer, nada disso, mas o que Ruth está falando, eu quero que a gente se comprometa no casamento, eu quero que a vontade de Deus continue sendo cumprida na nossa vida. Boaz estava sendo a resposta da sua própria oração. Lembra que no capítulo 2, verso 12, ele pediu que Deus recompensasse Ruth por toda a benevolência que ela tinha mostrado, né? Toda aquela graça, sua bondade tinha mostrado com a sua sogra. E Boaz estava sendo agora a resposta da sua própria oração. Ruth, que veio buscar refúgio sob as asas de Deus, agora Deus está falando, então, estou levando você para buscar esse refúgio nas asas de Boaz. Ele é o homem de Deus para você. E esse homem estava agindo ali de modo semelhante a Deus, não é? Ele recebeu o presente de Deus trazer Ruth para ele, porque ele tinha agido também de modo semelhante a Deus, de proteger, de cuidar. Já falou, quando ela era nada, ninguém ali, uma mulher catando espiga ali, de outro povo, e ele tinha, como a gente já viu em outras mensagens, um coração
de cuidar e de não ter esse tipo de preconceito, enfim, várias coisas que a gente já viu. Agora, a gente tem que entender o seguinte, isso aqui é uma situação específica, ok? A iniciativa do casamento, se você for ver, os princípios bíblicos, era sempre do homem, desde Gênesis 2:24, até o restante do Antigo Testamento, até quando o Senhor Jesus falou disso em Mateus 19, fala, é o homem que toma essa iniciativa. Somente em calamidade nacional, como estava acontecendo aqui, ou pelo juízo de Deus, ocorria a mulher tomar uma iniciativa, motivada por desespero, inclusive, que está lá em Isaías 4:1. O único trecho que mostra, fora esse aqui, que tem uma situação específica acontecendo, que a mulher devia tomar iniciativa, na verdade não é uma ordem, é uma situação de desespero, Isaías 4:1, quando a nação ali está sob o juízo, Deus fala assim, ó, vai ficar tão ruim a situação de vocês, que várias mulheres vão querer casar com um homem só, elas vão atrás e falam assim, não precisa se preocupar com cuidar de nós não, nós vamos sustentar você, de tão desesperador que vai ficar a situação num certo momento da história de Israel. Então, que ficou na verdade, isso ainda vai acontecer de novo também. Porém, na lei do levirato, que está esse contexto específico aqui, a iniciativa podia ser da viúva. E mais especificamente aqui no caso de Boaz e Ruth, isso reforça algo muito importante, muito legal aqui, porque o bom caráter de Boaz, sendo bem mais velho do que Ruth, percebe, esse homem não se enxergou como um possível pretendente. Por isso que ele também se surpreendeu. Lembra, Ruth tinha se surpreendido com a bondade de Deus. Nossa, como é que o Senhor me trata com tanto favor? Como é que pode? Eu não sou nada, eu não mereço nada. Lembra que a gente falou sobre a graça de Deus, ela veio dessa forma? E da mesma forma, esse homem também não se enxergava como como um pretendente. Por isso ele surpreendeu também. Porque ele era muito mais velho, ok? Por isso ele fala essa frase, você podia ter buscado outros homens, sejam pobres, ricos, mais jovens, tal. Porque não se enxergava como um candidato. Ainda bem que Deus o enxergava. Algumas verdades devem ser seguidas. Não busque casamento como um fim em si mesmo, mas procure o resultado de um lar que leve a experimentar ainda mais o favor de Deus, que só poderá acontecer dentro do plano revelado de Deus para aquela situação. Então, um conselho a nós pais, me incluindo, né? Ao invés de tentar forçar casamento a seus filhos, ao invés de ficar constrangendo pretendentes ou constrangendo suas famílias, busquem a Deus para discernir o que Ele quer para os seus filhos. Não tenta ficar achando, eu vou ficar forçando uma situação, porque isso não é aprovado por Deus. Isso é uma tentativa de manipular uma situação baseada em desejos muito egoístas. Não entra nisso, que a hora que você entrar, Deus sai. Ok? Vamos discernir, busca o Senhor, busca conselho, busca entender o que Deus pode estar querendo. Olha a vida do seu filho, da sua filha, percebe o que ele realmente precisa. Se alguém que você está em mente realmente vai corresponder àquilo, porque senão aquilo que pode ser uma coisa muito boa, se torna algo bem ruim. Outra coisa importante, se enfeite exteriormente, somente após ser bonito interiormente. Nossa cultura enfatiza o contrário. Infelizmente, igrejas têm adotado essa distorção também. Que ao abandonar padrões de masculinidade e feminilidade bíblica, inclusive fazer um parênteses aqui, né? Ontem terminamos lá o grupo, né? Estamos dando aquele livro, O Homem Bíblico, e ontem foi o último encontro deste ano, que fala sobre masculinidade bíblica. Sei que alguns homens têm impedimento de participar disso, mas eu quero incentivar os que não têm, para participarem, ok? Participar porque vocês vão ganhar visão correta do que é ser homem de verdade e do que inclusive fala do que uma mulher deve esperar
Isso ajuda a entender que é uma mulher de verdade também, porque ele fala de várias coisas. Fecha parênteses, o incentivo. Agora, por causa da distorção de masculinidade e feminilidade bíblica, nossa cultura, isso tem entrado com força na igreja, enfatiza que o valor de rapaz e moça está em sua aparência. Aquilo que a gente falou naquela frase anterior. Em seu desempenho, muitas vezes em coisas que também o mundo está atrás. E em esconder a verdade sobre si mesmo. Então, jovens, não tentem impressionar externamente, mas se concentrem em serem transformados, porque todos somos pecadores. A gente sabe disso uns dos outros, não é? Então a gente tem que se concentrar e falar, nossa, é bom que as pessoas me conheçam, é bom que elas possam me ajudar em áreas que com certeza eu preciso de ajuda, porque se isso não acontecer, eu não vou estar apresentando diante de um pretendente, um cônjuge futuro, alguém que de fato é aquilo que devia ser. Eu vou estar apresentando uma caricatura, uma figura ali, uma fantasia, uma imagem, uma propaganda enganosa, e não alguém que é de carne e osso, que é bom em certas coisas, é ruim em outras, isso precisa ser trabalhado, às vezes coisas trabalhadas antes de assumir o compromisso de casamento, às vezes vão ser coisas que vão trabalhar a vida toda, mas isso precisa vir para fora, porque senão, é querer achar que aquilo que é exterior vai sustentar uma vida verdadeira, num compromisso que não tem volta, que é tão importante que só a morte separa, ok? Rapazes devem tomar a iniciativa de propor casamento, por serem homens, ok? É papel do homem fazer isso, mas não precipitados pela falta de conhecimento verdadeiro sobre a moça, e nem focados principalmente em atributo externo, mas interno. Isso é muito importante. Moças, esperem que rapazes tomem iniciativa. Vocês fazendo isso estão sendo femininas e não e rejeitando o nocivo feminismo, né? Que é bem diferente. Inclusive outra propaganda. Ó, tá cheio de propaganda, né? No grupo das mulheres, né? Aí estão estudando o lado feminino, né? Está estudando um livro, que as mulheres se reúnem de sábado, uma vez por mês também, para estudar um livro sobre feminilidade bíblica. Isso tem acontecido, tem sido um bom grupo, incentivo para as mulheres, mesmo que estão casadas, ajudar inclusive sua família a pensar biblicamente nessa área, serem equipadas para viverem assim. Então, uma lição, precisamos, a última coisa, preservem a pureza acima de tudo, para poder enxergar a vontade de Deus com clareza. Se a pureza é jogada fora, imagina se Ruth ou Boaz naquela noite tivessem avançado o sinal, né? Teriam estragado para eles, aí ia ficar quase impossível enxergar o que Deus tinha para os dois. Eles iam melar o plano ali, ok? Dou graças a Deus, pessoal, por que Deus tem feito, né? Nós temos um grupo aqui na igreja, grupo de jovens, que tem sido treinados, que tem sido discipulados, suas famílias têm se empenhado também, nós temos vivido, graças a Deus, crescido nessa questão, né, de perceber assim, puxa, ninguém está metendo os pés pelas mãos, para tentar conseguir o que quer aqui. Isso é muito bom, né? A gente tem algo muito bom da graça de Deus. Isso é muito sério, é muito poderoso de desviar pessoas da sua vontade. Já tive jovens, um jovem específico de uma outra igreja, que uma vez me procurou desesperado, que falou assim, o que eu faço? Porque onde eu estou, acaba o culto, a gente acabou de louvar a Deus, acabou mesmo o culto, e os casais vão para o motel, de namorado eu estou falando, e veio falar o que ele fazia, se ele ficava lá ou não,
porque isso era prático. Falei, conversa com o seu pastor. Eu falei assim, mas isso é aprovado lá dentro. Eu sei que no nosso coração há todo esse combustível. Por isso, graça de Deus, por meio da sua palavra, da gente abaixar nossa cabeça, se submeter à sua palavra e experimentar, enxergar com clareza o que Ele tem para nós. Uma lição, ligado a esse segundo ponto, precisamos explicar nossas ações por meio de princípios bíblicos aplicados ao nosso contexto e situação, a fim de viver o que Deus que Deus preparou para nós, que isso nos livra do pretexto de viver para nós mesmos, né? Quando a gente estou fazendo tal coisa, estou pensando em tal, ok, você pode explicar aquilo por um princípio bíblico, que você está querendo ou fazendo, porque você não pode, ok? Porque senão o pretexto não tenta dar uma driblada, porque isso é só pretexto para viver para si mesmo, e Deus não aprova isso. Muita gente pode aprovar, mas Deus não aprova. Deus também age graciosamente ao nos amar conforme o seu plano redentor. Versículos 10 e 11, disse Boaz, quando Ruth estava ali aos seus pés, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Lembra, a mesma palavra aplicada para Boaz, é aplicada para Ruth aqui, e a gente já falou que esse livro, no cânon hebraico, o livro de Ruth vem exatamente após o último capítulo de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa, e Ruth é um exemplo disso. Interessante, a fidelidade de Ruth, ou benevolência, é resultado do amor de Deus para com ela. Quero que a gente pense aquele princípio, sabe que Paulo fala em Filipenses, que Deus efetua em vós tanto o querer, quanto o realizar? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, a gente vê a fidelidade de Ruth como resultado desse amor de Deus para com ela, no fato dela ter uma motivação correta. Seu desejo por casamento visava o amor ao próximo, ela olhava para a questão da família, supriria o cuidado com a sua sogra. Por isso que ela falou, tu és o resgatador, você é a pessoa que pode dar uma solução dentro do que Deus quer ver solucionado nesse contexto. Suprir o cuidado com a sua sogra e resgatar os bens da família, garantir a sobrevivência dos indivíduos, daquela linhagem familiar ali. Ao contrário, muitas vezes assim, casamento às vezes, principalmente quando tem amargura no coração, é só um pretexto para a pessoa sair de casa o mais rápido possível. Tem uma família que ela não resolveu a vida dela lá com a família, e ela quer sumir daquela situação. Percebe? Não era isso que Ruth queria. Ela queria ainda estar mais perto, cuidando ainda mais da família. E Deus conhece o coração de cada um, É muito importante a gente saber isso. A motivação dela estava correta. Deus também está mostrando o seu amor, o seu cuidado, na atitude correta que ela tinha. Casamento não era a satisfação de um desejo ardente ou ambicioso. Percebe? O elogio de Boaz indica que ela poderia ter ido atrás de jovens, ricos ou pobres, mas não foi. Por quê? Porque o seu coração é dedicado à prioridade correta. Certeza que vários homens poderiam ter casado com ela, e Boaz reconheceu isso na vida dela. Falou assim, você poderia ter procurado quem você quisesse, mas você procurou acima de tudo a vontade de Deus. E aí Deus deu o homem que Ele quis para ela. E ela também tinha a maturidade correta. Ela era reconhecida publicamente como uma mulher virtuosa. Sua vida foi observada por vários meses, naquele seu trabalho, de ir todo dia ali. Não foi só aquele encontro, depois percebe? Meses se passaram, meses ela mostrando a constância da sua vida ali. Era conhecida pública, ele falou assim, toda a cidade sabia, todo o povo de Deus sabia, que ela era alguém virtuosa.
Mesma forma que o povo também conhecia Boaz. Ok? E foi aprovada por Deus, pessoal, não pelos amiguinhos só. Foi aprovada por Deus segundo os critérios da palavra de Deus que estava no coração, na cabeça da sociedade israelita ali. Ok? Por isso que é importante. Alguém, quer casar? O que a igreja pensa disso? Porque se não é assim, né? O que as pessoas que mais conhecem você pensam disso? E quem mais conhece, pessoal, não pode se acovardar para falar, não, mas mas tão bonitinho. Se você fizer isso, você pode estar deixando essa pessoa numa situação muito ruim. Ela quer tanto tal coisa, ele quer tanto isso aqui. O que Deus quer? Isso a gente precisa ter coragem, e às vezes até ser queimado, para que uma pessoa entenda que precisa buscar ainda um pouco mais a vontade de Deus. Agora, o compromisso de Boaz também é resultado de ser conduzido pela vontade de Deus. Boaz foi conduzido a um conhecimento correto. Percebe? Ele estava ali, a nação de Moabe, uma moabita, não estava entre o povo que Deus tinha proibido Israel de se casar. O povo que Deus tinha proibido era todo o povo cananeu ali da terra que eles iam entrar, mas Moabe não fazia parte daquele povo, ok? Além disso, lembra que Ruth abandonou o seu povo para pertencer ao povo de Deus, ok? Então ela não estava escondendo o seu passado, não estava ali tentando enganar ninguém, a sua vida era pública, era conhecida ali entre as pessoas, ok? Boaz foi conduzido também à mulher ideal, porque nesse momento Ruth não era somente a moabita, Ruth era uma o quê? Convertida a Deus, pertencente ao povo de Deus. Lembra, quando o seu primeiro marido ali, Malom, se casou com ela, não foi uma decisão sábia, a gente falou no começo ali das mensagens, porque ela ainda era uma moabita adoradora do falso deus Camus. Agora, como é que ela estava? Agora, Deus havia convertido, Deus inclusive tinha advertido o coração do seu povo, que uma mulher estrangeira, adoradora de um outro Deus, poderia contaminar o coração de um marido, tanto filhos e filhas, está escrito isso na Bíblia, lá em Êxodo 34, mas Boaz encontrou essa mulher vivendo agora entre o povo de Deus, já convertida a Deus, e não era assim, tomei uma decisão, não, ela estava mostrando provas de seu caráter transformado. Quando a gente estudou maturidade F, lá, lembra, né, Pierre? Está escrito, não adianta falar assim, a pessoa é crente, não sei se ela é crente. Tem que ver como ela vive. Só porque ela falou que é crente. Só porque o cara falou que é crente, e daí? Num certo sentido, né, a Bíblia fala que até o diabo é crente, pessoal. Mas tem que ver como é que essa pessoa vive, como é que é o caráter. O que está sendo transformado aí? Porque senão, como é que você vai saber? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Você sabe disso. Então Boaz foi conduzido à mulher ideal, porque nesse momento ela era a pessoa que podia casar-se com ele ali. E Boaz foi conduzido em cumprir seu papel designado por Deus. Né? Ele era o resgatador. Por meio dessa relação que tive entre lei do levirato, parente resgatador, este casamento cumpriria um importante papel no plano de Deus, em usar a vida desse homem para cuidar das pessoas que eram objeto do amor redentor de Deus. Esses princípios, pessoal, nos ajudam a reconhecer o que é amor verdadeiro, derivado do amor de Deus, né? O amor de Deus é o compromisso visando o bem, que Deus define o que é bem para outra pessoa. Também ajuda a rejeitar aquela visão romântica de casamento propagada pelo mundo. Casamento, pessoal, é o ambiente criado por Deus para haver romantismo, ok? Inclusive sexual, o livro de Cantares está lá escrito para isso. Mas, não uma visão
romântica do que é casamento, que o mundo propaga, Hollywood e Companhia Limitada, né? Então eu creio que Boaz, com certeza naquele momento, tiveram sentimentos muito intensos naquela noite. Mas o que eles fizeram com aquilo? Não fizeram nada, eles colocaram aquilo debaixo do que Deus queria para eles. Ok? Então, isso mostra o que é amor verdadeiro. Muito distante, ou seja, agiram biblicamente muito distante daquela vida de duas pessoas egoístas, motivadas por desejos e sentimentos arrebatadores, apaixonados, inconsequentes, que para conseguir satisfazer seus desejos são capazes de fazer qualquer coisa, até mesmo pecar para conseguir isso, desobedecendo a Deus, desobedecendo família, autoridade, pessoa que amam essas pessoas estão sobre elas, menosprezando o princípio correto de vida, tudo isso para suprir suas carências afetivas, seu desejo idólatra. Percebe? É muito diferente uma coisa da outra. Mas quando começa a dar errado esse tipo de situação, aí Deus tem que consertar, né? Ou eles tomam outras decisões ainda piores, e dá mais errado ainda, divórcio, outras consequências, enfim, ou tentam se enganar, né? Achando que assim, né? A gente tem quantidade de filme ou de musiquinha, que fala assim, ó, a coisa está um inferno, está ruim, mas se você tiver uma boa lembrança de como foi, tudo se conserta num minuto, sem ajuda inclusive. Isso é fantasia, isso é ilusão. Não assuma um compromisso com alguém, sem que você e esta pessoa se mostrem aprovados nas lições do amor verdadeiro, segundo a definição de Deus, especialmente aplicada aos relacionamentos que possui hoje, com sua família e sua igreja. Precisamos pensar nisso, amém? Vamos orar, a gente vai ter um louvor, depois vamos voltar para a ceia. Senhor, obrigado, porque através de uma história tão antiga, o Senhor nos mostra princípios que sempre serão verdadeiros, eternos, sempre serão a tua vontade para qualquer ser humano, e nós como cristãos temos hoje o privilégio de podermos viver nesta santidade. Santidade não significa só evitar o pecado, mas viver o teu plano para nós, perceber que o Senhor coloca isso para nós, porque a tua vontade é o que nós precisamos realmente. Te peço que cada um aqui, casado ou solteiro, busque viver a tua vontade bíblica acima da sua própria, para que continue tendo uma vida desimpedida, em comunhão, experimentando o que o Senhor quer para esta pessoa. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, e já te agradecemos. Amém.